Seguinte, você já parou pra pensar quem é Jesus de verdade? Não tô falando daquela imagem que a gente vê em livros, filmes ou até mesmo naquelas histórias que a gente ouve desde criança. Eu tô falando de algo muito mais profundo, algo que pode mudar completamente a maneira como você vê a vida, a fé e o próprio Deus. Porque afinal, quem é Jesus? Ele foi apenas um grande mestre, um profeta, um revolucionário? Ou será que ele é muito mais do que isso? Será que ele é Deus? Hoje, vamos mergulhar nessa pergunta que já ecoou na mente de tantas pessoas ao longo dos séculos. Jesus é Deus? E mais do que isso, vamos descobrir o que isso significa para sua vida hoje. Vamos começar com uma história que talvez você já conheça, mas que nunca deixa de ser impressionante. Imagina uma cena de Jesus com os seus discípulos em Cesareia, um lugar cheio de significado histórico e religioso. Ele olha para eles e faz uma pergunta que parece simples, mas carrega um peso enorme. Quem dizem as pessoas que eu sou? Mateus 16, verso 13. Os discípulos começaram a responder. Uns dizem que ele é João Batista, outros que é Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Mas então, Jesus faz a pergunta que muda tudo. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Mateus 16, verso 15. E Pedro, cheio de convicção, responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, verso 16. Essa resposta não é qualquer resposta. Ela é um divisor de águas. Mas o que Pedro estava realmente dizendo? Ele estava afirmando que Jesus não era apenas um homem, não era apenas um profeta, mas algo muito maior. Ele era o próprio Filho de Deus. Isso nos leva a uma pergunta central do nosso vídeo. Jesus é Deus? Agora, antes de entrarmos fundo nessa questão, eu quero te fazer um convite. Enquanto a gente explora esse tema tão profundo, deixa nos comentários o que você acha. Quem é Jesus para você? Ele é Deus, um grande mestre? Ou você ainda tem dúvidas? E se você quiser se aprofundar ainda mais, não se esqueça de dar uma olhada aqui nos links que estão na descrição do vídeo. Lá você vai encontrar materiais de estudo bíblico que vão te ajudar a entender melhor esse tema. Lá você vai encontrar uma infinidade de materiais de estudo bíblico que vão te ajudar a entender melhor ainda mais esse tema. Lá você vai encontrar materiais de estudo bíblico que vão te ajudar a entender ainda melhor esse tema. E claro, ao adquirir esses materiais, você está ajudando o canal a continuar crescendo e trazendo mais conteúdos como esse. Então, já deixe seu comentário e aproveita para conferir os links, tá bom? Agora, vamos voltar para a nossa pergunta. E para responder ela, precisamos olhar para as escrituras, porque é nelas que encontramos as respostas mais profundas. E uma das passagens mais impactantes sobre isso está no Evangelho de João. Logo no início, João faz uma afirmação que já deixa claro o que ele quer comunicar. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1, verso 1. E mais adiante ele diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1, verso 14. Aqui, João está falando de Deus. Ele está dizendo que Jesus, o Verbo, não apenas estava com Deus no princípio, mas ele era Deus. Isso é algo que vai muito além de qualquer conceito humano. Jesus não é um Deus entre muitos, não é um ser criado, mas ele é o próprio Deus encarnado. E isso muda tudo. Mas se Jesus é Deus, por que ele veio como um homem comum? Porque ele não apareceu em toda a sua glória com os anjos e trombetas para que todos pudessem ver e crer? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem, e a resposta está justamente no amor de Deus por nós. Porque Deus não queria apenas nos mostrar o seu poder, ele queria nos mostrar o seu coração. E ele faz isso através de Jesus. Em Filipenses 2, versos 6 a 8, Paulo nos diz que Jesus, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. E ele nos faz isso através de Jesus. Em Filipenses 2, versos 6 a 8, Paulo nos diz que Jesus, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E isso é incrível, tá? Jesus, sendo Deus, escolheu se humilhar, se tornar um de nós, para que nós pudéssemos nos reconciliar com Ele. Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor, em resgate de muitos. Marcos 10, verso 45. E isso nos leva a um ponto crucial. As afirmações de Jesus sobre si mesmo ao longo dos evangelhos, isso nos leva a um ponto crucial. As afirmações de Jesus sobre si mesmo. Ao longo dos evangelhos, Jesus faz declarações que só fazem sentido se ele for realmente Deus.
Por exemplo, em João 8, verso 58, Jesus diz: "Antes de Abraão existir, eu sou". Essa frase não é uma frase de afirmação de eternidade. Ela é uma referência direta ao nome de Deus no Antigo Testamento. Quando Moisés pergunta a Deus qual o seu nome, Deus responde: "Eu sou o que sou". E agora, Jesus está usando esse mesmo nome para se identificar. Os judeus da época entendiam exatamente o que ele estava dizendo, tanto que pegaram pedras para apedrejá-lo, porque consideraram isso uma blasfêmia. Mas Jesus não estava mentindo, ele estava revelando a verdade sobre si mesmo. E tem mais, Jesus não apenas afirmou ser Deus, mas ele também demonstrou isso através das suas ações. Ele perdoou pecados, algo que só Deus pode fazer. Marcos 2, versos 5 a 7. Ele realizou milagres que mostravam o seu poder sobre a natureza, sobre as doenças, sobre a morte. Ele andou sobre as águas, acalmou tempestades, multiplicou pães e peixes, ressuscitou mortos. Tudo isso apontava para a sua divindade. Mas talvez o maior de todos os milagres tenha sido a sua própria ressurreição. Porque se Jesus é Deus, então a morte não poderia segurá-lo. E foi exatamente isso que aconteceu. No terceiro dia, ele ressuscitou, vencendo a morte e provando que ele era quem dizia ser. Agora, você pode estar se perguntando: tudo bem, Jesus é Deus, mas o que isso tem a ver comigo? E a resposta é tudo. Porque se Jesus é Deus, então ele não é apenas uma figura histórica interessante. Ele é o Salvador do mundo. Ele é aquele que veio para nos resgatar do pecado, da morte e da separação eterna de Deus. Em João 3,16, a Bíblia diz: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna". Jesus é o presente de Deus para a humanidade. Ele é a ponte que nos conecta de volta para o Pai. E acreditar nisso não é apenas uma questão de conhecimento, é uma questão de vida ou morte. Mas talvez você ainda não esteja lutando com dúvidas. Talvez você esteja pensando: como eu posso ter certeza de que Jesus é Deus? Eu te entendo, porque a fé nem sempre é fácil. Mas a verdade é que a divindade de Jesus não é algo que a gente precisa provar com lógica ou ciência. É algo que a gente experimenta no coração. Algo que você olha para a vida de Jesus, para suas palavras, para o seu amor, para o seu sacrifício. Você começa a ver que ele não poderia ser apenas um homem. Ele tinha que ser algo mais. Ele tinha que ser Deus. E quando você abre seu coração para ele, quando você o recebe como Senhor e Salvador, você começa a experimentar essa verdade de uma maneira que vai além das palavras. Você sente a sua presença, a sua paz, o seu amor. Isso muda tudo. Então, o que você vai fazer com essa informação? Porque saber que Jesus é Deus não é o suficiente. Você precisa responder a isso. Em Apocalipse 3:20, Jesus diz: "Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a porta, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo". Jesus está batendo na porta do seu coração. Ele quer entrar na sua vida, transformar a sua história, te dar uma nova esperança. Mas a decisão é sua. Você vai abrir a porta, você vai recebê-lo como Senhor e Salvador, porque no final das contas, essa é a pergunta mais importante que você vai responder na sua vida. Se você já tomou essa decisão, se você já conhece Jesus como seu Salvador, então eu quero te desafiar a ir mais fundo, porque a fé não é o ponto de chegada, é uma jornada. E quanto mais a gente conhece a Jesus, mais a gente ama Ele, mais a gente quer seguir Ele. Então mergulhe na palavra de Deus, ore, busque a presença dEle e compartilhe essa verdade com outras pessoas, porque o mundo precisa saber que Jesus é Deus. O mundo precisa conhecer o amor dele. E se você ainda está em dúvida, se você não tem certeza, eu quero te encorajar a buscar, porque Jesus não está longe, Ele está perto e Ele quer se revelar a você. Então ore, peça para Ele se mostrar real na sua vida. Eu tenho certeza que Ele vai fazer isso, porque Ele é fiel, Ele é amor, Ele é Deus. E antes de terminarmos, eu quero te fazer um convite. Se esse vídeo falou ao seu coração, se ele te fez refletir, se ele te despertou algo novo, deixa aqui nos comentários o que você está sentindo. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ouvir a mensagem. Porque a verdade sobre Jesus é algo que a gente não pode guardar só para si. A gente precisa espalhar. E claro, se você quiser se aprofundar ainda mais, dá uma olhada nos links que estão aqui na descrição. Lá você vai encontrar materiais de estudo bíblico que vão te ajudar a crescer na fé. E ao adquirir esses materiais, você está ajudando o canal a continuar trazendo conteúdos como esse. Então já deixe seu comentário, compartilhe o vídeo e aproveite para conferir os links, tá bom? Eu quero terminar com uma oração, porque mais do que palavras, a gente precisa do toque de Deus no nosso coração. Então se você quer, feche os olhos comigo e vamos orar.
Senhor Jesus, eu te agradeço por quem tu és. Tu és o meu Salvador, o meu Redentor, o meu Deus. Eu te peço que mostre a tua verdade no meu coração. Me ajude a conhecer, a te amar mais, a seguir mais. E se há alguém aqui que ainda não te conhece, eu peço que o Senhor ajude essa pessoa de uma maneira poderosa. Mostra para ele que o Senhor é real. Entra na vida dessa pessoa e transforma tudo, porque tu és fiel. E eu confio em ti. Em nome de Jesus. Amém. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo, porque a gente tem muito mais para compartilhar com você. Até o próximo vídeo.